agradecemos esse convite aceito, tá, Marco? E agora, a partir de agora, a palavra é toda sua, amigo. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos. Obrigado, Lucenir, pelo convite de sempre, né, que vocês fazem. E desta vez eu estou aqui no Rio, eu não estou em Teresópolis, não. Mas já me arrependi de ter descido. Esse calor aqui está insuportável, em 32 graus. A gente não está mais acostumado com isso, não. Estou doido para voltar amanhã. Eu vim para uma atividade acadêmica aqui na faculdade, né? Que hoje é dia do administrador, né? Então, nós fizemos uma atividade assim, não aglomerando, né? Mas não podia deixar passar, né, em branco esse dia para nós administradores. E na certeza que nós vamos fazer aqui um estudo, como eu sempre faço, tirando os pontos mais importantes dessa página de... Aqui, eu já vou levantar aqui para vocês vão ver agora, um minutinho, aí está a página da lição 6.2, estamos no meio do livro. Eu me lembro muito bem que da última vez que estivemos aqui foi para falar da mentira, né? Da importância da mentira em determinados aspectos, né? Que foi logo no iniciozinho, né? 2 pontos, alguma coisa aí do livro. Então, vocês já estão na metade dele. E nós vamos contribuir aí com algumas reflexões. Então, eu sempre trago, como da última vez, trechos importantes que Joana nos remete para a gente analisar. Isso já sabendo que vocês já leram com antecedência. Quem não leu, eu vou convidar para fazer a leitura posterior, para poder entender, né, o contexto daquilo que nós estamos falando agora. Então, reforçando aqui, o Estar Desperto é um capítulo na lição 6.2 desse belíssimo livro que vocês, com muita intuição, né, trouxeram para serem discutidos nesse projeto União, os capítulos do projeto União. Então, vamos lá. Joana começa logo no primeiro parágrafo, nos alertando sobre uma enfermidade que nos acomete com frequência, em que nós ficamos em estágio de letargia, num sono que parece uma enfermidade que nos envolve. Ela diz o seguinte: a humanidade em geral vive em estado de sono, em letargo, e por isso mesmo padece da enfermidade mais dominadora, que é a ignorância de si, e também da destinação de cada um no significado da nossa existência. A gente tem percebido nas mídias em geral, nos noticiários, várias matérias onde nós observamos que a ética e a moral está sendo violentada através da corrupção, né? da falta de respeito aos valores da humanidade. Né? Nós vimos coisas assim inacreditáveis em relação à vacina, né? Pessoas se locupletando financeiramente com isso. Vimos, em determinados momentos da nossa história, os nossos dirigentes se corrompendo, né? Homens públicos, inclusive alguns ainda presos, que roubaram tanto que, para gastar toda a fortuna que acumularam, vão necessitar de 3 encarnações. Para que isso, pessoal? Eu acredito, como Joana está dizendo aí, que muitos desses, principalmente esses, que cometem crimes contra a humanidade, muitos desses são ignorantes em relação ao destino do espírito imortal. Isso eu tenho certeza absoluta. Se eles soubessem o que nós espíritas sabemos em relação à lei de ação e reação, eu acho que eles não fariam, apesar que tem muitos espiritualistas que fazem mesmo assim,
mas eu estou chamando a atenção para a ignorância total daquele que não tem ideia o que vai acontecer na erraticidade quando eles retornarem à verdadeira pátria da vida espiritual. Certa vez, o Chico, falando dessas pessoas, em particular dos homens públicos, quando eles entravam no caminho da corrupção, o Chico dizia: eu não queria estar na pele deles. O Chico, hein? Então, vou repetir aí o que Joana nos fala. A humanidade, em geral, vive em estado de sono e letargo, e, por isso mesmo, padece da enfermidade mais dominadora, que é a ignorância de si e destinação de cada um no significado da existência. Não sabe de onde veio, não sabe como foi criado, não sabe por que está aqui e para onde vai depois da morte. Não sabe ou não quer saber, para não se comprometer mais. É o chamado sono letárgico. E ela, no segundo parágrafo, complementa essa ideia ao afirmar: acomodados à situação em que se encontram os indivíduos, todos nós, queixam-se, mas quase nada fazem para mudar os fatores degenerativos do conjunto social. Criticar, a gente sabe criticar. Jogar pedra, a gente sabe jogar. E ela ainda acrescenta que lamentam-se por necessidades masoquistas para inspirar compaixão, como se nós iríamos despertar em outro, o nosso lamento por sermos coitadinhos. Deus não está olhando para mim. Olha como meu irmão está feliz. Segundo Emmanuel, nós somos crianças espirituais. E como criança, a gente é meio marrentinho, desobediente, faz biquinho, bate pezinho no chão. E muitas vezes jogamos as nossas culpas, terceirizamos as nossas dificuldades para Deus. Você não está me vendo aqui? É como uma criança egocêntrica, que logo no início da sua fase terrena quer tudo para si. Não sabe dividir os brinquedos, quer tudo para ela. Só ela que existe na Terra. Outra, entregam-se por comodismo, não se esforçando para a superação dos obstáculos que surgem como ameaças ou impedimento ao seu progresso. É a síndrome de Gabriela. Eu sou assim, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, e nada vai modificar o meu modo de ser, de ver a vida. Deus me fez assim, eu vou morrer assim. Falta de conhecimento do propósito reencarnacionista, dentro da sua programação reencarnatória. Em outro momento, Joana nos alerta. A sociedade se divide em grupos que se hostilizam subrepeticiamente, distanciando-se cada vez mais um dos outros, quando deveriam eliminar as barreiras separatistas. Meus amigos, nas redes sociais, nos grupos de amigos, no grupo de trabalho dos vizinhos e até mesmo dentro da casa espírita, grupos estão se formando devido à nossa impaciência, devido à dificuldade que estamos tendo de compreender o próximo e de perdoar também. As redes sociais estão cheias de problemas que nós mesmos criamos.
Eu me lembro, pessoal, eu falo isso nas minhas palestras, o pessoal acha que é piada. Não é verdade. Eu lembro quando surgiu o WhatsApp, já faz algum tempinho, né? Eu estava em sala de aula quando o aluno me mostrou esse aplicativo, ainda meio primitivo, né? Ele existia para você não precisar mais usar linha telefônica, né? Gastar dinheiro com créditos, né? Era uma forma de você falar com o próximo de uma maneira gratuita. Isso foi o iniciozinho do WhatsApp. Hoje ele está uma maravilha, né? Mas quando o aluno me mostrou o aplicativo, eu juro por Deus, eu olhei para aquilo, ele me explicou como é que funciona. Aí eu falei para ele, olha, isso é coisa do demo. Gente, se você não souber usar isso, os nossos amiguinhos vão fazer miséria, e já estão fazendo. Quantas casas espíritas, dentro dos seus grupos, né, do WhatsApp, grupo mediúnico, grupo de estudo sistematizado, colocam coisas que não devem colocar. E recentemente, né, na área política, quanto desastre entre irmãos, amigos, se diziam amigos de anos e anos, e depois brigaram. E hoje estão catando aí os caquinhos aí, né, dentro da casa espírita. Gente, tem que tomar cuidado com isso. Mas é uma invenção legal, tudo que é inventado é para o bem, mas também pode ser usado para o mal. E os nossos irmãozinhos chamados obsessores, infelizes, sabem também usar essa ferramenta para o mal. Então, nós temos que ser mais espertos do que eles, para não proporcionar distanciamento de grupos e de pessoas dentro de uma instituição espírita, criando, como Joana diz, barreiras separatistas, cheio de milindres dentro da casa espírita. Para que se consiga acordar do pesado sono, desse que nós acabamos de falar, a que nos submetemos, é necessário todo o empenho possível. E Joana dá umas dicas aí, né? Para, principalmente, arrebentar as cadeias que vêm atando o nosso processo de autocompaixão. Eu sou muito infeliz, eu sou coitadinho, eu nasci para ser assim, para sofrer. Então, vamos romper essas correntes que nos prendem a uma autocompaixão. No campo da infelicidade, da autodesestima. Olha a expressão que ela usa, não é estima, não, é desestima mesmo, colocando você lá para baixo, fomentando um processo que, segundo os amigos espirituais nos alertaram, e Divaldo fala muito isso, que durante o terceiro milênio, esse início de terceiro milênio, a maior doença do planeta vai ser a depressão, devido a tudo isso, ao processo de desestima, desrespeito comigo e com o próximo, de infelicidade, porque tudo está errado para a gente, né? Tudo que eu faço dá errado. E aí as coisas vão começando. Começa de forma silenciosa. E como uma bola de neve, ela vai crescendo, e quando você vê, como é que você vai sair dessa situação? Mas ela nos dá uma receitinha de bolo. Ela nos dá. Como podemos, então, entender esse significado do despertar? Como eu posso despertar para a minha realidade como espírito imortal que eu sou? Ela dá 6 sugestões. Encontrar-se pleno, consciente da sua realidade interior e das infinitas possibilidades de crescimento que estão ao seu alcance. A doutrina espírita nos dá essa ferramenta, através da reencarnação,
do reconhecimento dos nossos erros em vidas passadas, da oportunidade dessa encarnação de se melhorar, de crescer em espírito. Segundo, libertar-se dos medos que o imobilizam na inutilidade. O medo é um processo em que o espírito fica preso a novas conquistas porque tem essa dificuldade de enfrentar o novo. Essa garotada do terceiro milênio, que está chegando aí, ela não tem medo, não. Por isso que uma criança de 5 anos ensina a gente a usar o celular, o controle remoto da televisão, porque ela não tem medo de errar. Ela vai apertando os botões e vai descobrindo, coisa que nós temos medo. Ah, eu vou pagar mico. É isso que a gente fala. A garotada, de peito aberto, vai descobrindo as coisas. Por isso que um sobrinho nosso de 4 anos nos ensina a usar o controle remoto da televisão. Libertar dos medos é você deixar de lado o homem velho que te persegue e aproveitar a oportunidade reencarnatória para novas experiências evolutivas. 3. Redescobrir a alegria de viver e de agir. Aqueles que ligam a televisão de manhã ou pegam o jornal embaixo da porta para ler notícias desagradáveis e ficam presos a ela todo dia. Como é que vai ser feliz, gente? Como vai ser feliz? Como vai ter alegria de viver? E as notícias se repetem, e parece que a gente se autoflagela, né? A mesma notícia de meio-dia se repete 1 hora no outro canal, 2 horas no outro, e aí a gente vai até no rádio para confirmar. Na internet, pelo amor de Deus, isso é masoquismo, pessoal. A vida não é assim, não. A vida não é assim, não. Vamos redescobrir a alegria de viver. Coisas simples que a natureza nos dá. Vamos prestar mais atenção para o alto. A gente olha muito para baixo. Quando a gente caminha, a gente olha para o chão. Vamos levantar mais a cabeça, ver o que tem no horizonte, lá no infinito do céu, as estrelas que nessa hora já estão aparecendo. 4. Ampliar o campo da comunicação com a natureza. Vamos ser copartícipes dessa comunicação, desse relacionamento. Multiplicar os meios de dignificação humana, auxiliando o próximo. Sempre tem alguém com dificuldades maiores do que nós. Sempre tem alguém que sofre mais do que nós, por maior que seja a nossa prova. Vamos olhar para eles, vamos nos preocupar com eles. Submeter-se à proposta de iluminação que pode encontrar em toda parte, através de quê? Da prática da caridade. A máxima de Kardec é implacável. Fora da caridade não há salvação. Gente, e não há mesmo. Não tentem usar atalhos. Não tem. Não tem. Não tem outra alternativa. Paulo, o apóstolo Paulo, estava tão certo desse despertar da sua consciência que ele escreveu naquela famosa e memorável Carta aos Efésios. Depois vocês anotem aí, capítulo 5, versículo 14. Mas eu já adianto aí o que ele falou. Desperta, ó tu que dormes. Já teve uma Comerge, um ENEF que nós fizemos com esse título aí. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. E o despertar de Paulo foi maravilhoso. Aliás, esses grandes ícones do cristianismo, da doutrina espírita, eles precisam de um tempinho para despertar.
Kardec ficou pesquisando, né, os fenômenos das mesas girantes, não acreditou de imediato, mas 1 ano e meio depois já tinha um livro lá na prateleira, o Livro dos Espíritos. Paulo levou uns 3 anos no deserto, né? 3, 4 anos no deserto, para compreender Jesus. Bezerra levou quase 11 anos para se tornar espírita, desde que leu o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Mas depois que esse pessoal chega e fala, eu sou espírita, sai da frente. Sai da frente, porque eles vão entrar para trabalhar, e são exemplos. Até Eurípides também ficou quase 1 ano na Fazenda Santa Maria para voltar para... Depois que o tio dele lhe deu o livro, né? Ele retorna da Fazenda Santa Maria, chega na cidade de Sacramento, 100% católica, e diz, eu sou espírita. Vocês imaginam o que aconteceu, né? O céu caiu na cabeça dele. Mas ele se preparou para tal, como Paulo também se preparou. Todos, sem exceção, os triunfadores de Joana, todos os triunfadores foram e são pessoas despertas para a sua atividade, para o seu compromisso com a vida, conscientes do próprio valor, sem os pieguismos e fugas psicológicas de autodesvalorização, de autopunição. Todos os triunfadores, estes que eu citei agora, estes que eu vou dar agora. Lá da Índia, 5.000 anos antes de Cristo, Bhagavad Gita, 5.000 anos antes de Cristo. Ele despertou e até hoje deixa ensinamentos para todos nós. Lao Tse, na China, 600 anos antes de Cristo. Siddhartha Gautama, o chamado Buda, o famoso Buda, na região montanhosa da Índia, que hoje é território do Nepal, há 563 anos antes de Cristo. Gente, 2/3 da Ásia são budistas. Então, alguma coisa ficou para eles, nesse contexto do despertar do espírito. A frase de Paulo, desperta, ó tu que dormes, é para o despertar do espírito imortal que nós somos. Chegou agora a hora, pessoal. É o momento de transição planetária. E se durante esses 2 anos de pandemia, que foi dado como bônus para o despertar de cada um de nós, se você não despertou nesse período, aí eu não sei mais como a espiritualidade vai nos ajudar. Porque o processo já começou, não de agora, já de algum tempo atrás. E dentro em breve, o planeta será de regeneração. E quem é que vai ficar aqui? Aqueles que, pelo menos, estão despertando para a verdadeira vida, a vida espiritual, e para outras necessidades do espírito. Joana ainda diz assim: portadores de vida conduzem o indivíduo na direção segura de si mesmo, fazendo que possa compreender os que dormem. Muitos amigos espirituais nos ajudam também nesse processo, nos intuindo, durante o sono, conversando conosco. Mas nós temos o livre-arbítrio. Nós é que temos a chave do comando da nossa vida. Nós é que iremos escolher entre a porta larga ou a porta estreita. Mas eles nos ajudam. Nos fazem, durante o sono, compreender aquilo que para nós é impossível de ser realizado, de entender e de praticar. Para esses que despertam, tampouco eles se irritam, ou se enfastiam, ou se perturbam com aqueles que nos agridem, que nos perseguem.
Gente, eu estou falando daqueles como o nosso Chico, que agora, esse ano, completamos 19 anos de saudade, né, do nosso Chico. Se ele vivo estivesse, faria 111 anos. Desencarnou com 92 anos de idade e mais de 70 como espírita. Ele tinha todos os motivos para se irritar, se perturbar com as calúnias. Levou tapa na cara, cusparada, foi jogado no chão, foi agredido verbalmente e nunca falou mal de ninguém e de nenhuma doutrina ou seita religiosa. Por isso que no seu enterro, ou no seu velório, melhor dizendo, ali se encontravam em torno do seu caixão pessoas de todas as religiões que estavam em Uberaba, que ainda estão em Uberaba. Calma, né? Diz a nossa foto aqui, a nossa imagem, né? Temos que ter calma. Maria de Magdala. Joana nos traz o despertar de Maria de Magdala. Maria de Magdala despertou da loucura em que se carcerava ao encontrar Jesus e transformou-se totalmente. Totalmente. É nosso exemplo, né, de modificação, de que a gente tem chance de se transformar, de despertar. O despertar dela foi maravilhoso. Vocês conhecem a história dela. Outro exemplo, Paulo de Tarso. Após aquela queda do cavalo no deserto, ele despertou para a verdadeira vida após esse chamado de Jesus, e dali ele nunca mais foi o mesmo. De perseguidor, se tornou perseguido. Ana nos dá outro exemplo, Francisco de Assis. Isso tudo aí está no livro, hein, pessoal? Não sou eu que estou falando, não. Depois dá uma olhadinha, porque Joana falando é bem melhor que o tal de Marco Júlio aí. Então, dá uma olhada lá no livro, quem não leu ainda. Ela fala de Francisco, que aceitou o convite do mestre. Francisco, quando adolescente, jovem, era aquele jovem que nós chamamos de sem noção, né? Aquele jovem sem noção. Mas quando ele encontra Jesus, e sabendo que ele foi um dos apóstolos do mestre, reencarnado, ele torna-se cantor da natureza, abandona o homem velho e retorna ao verdadeiro objetivo da sua programação reencarnatória. E ela ainda nos dá outras demonstrações de despertar. Leonardo da Vinci, Galileu Galilei, Newton, René Descartes, Pasteur, Albert Schweitzer e muitos outros que, segundo ela, atuaram nos vários campos do pensamento, da ciência, da arte, da religião e do amor. E ela nos dá um aconselhamento, uma pequena observação sobre isso, que esses grandes homens, após despertarem para a realidade, alteraram a própria rota da sua vida e ergueram a humanidade para um patamar de maior beleza e felicidade. Quantas vidas eles salvaram, quantas alegrias eles nos trouxeram através da música, da religião, da arte, da ciência, do amor, do pensamento. E aí eu faço uma pergunta para você, já nos momentos finais aqui do nosso estudo. E você, companheiro?
Não precisa responder aqui, não. Só refletir um pouquinho. Quando foi o seu despertar? O meu foi muito tempo depois de se tornar espírita, ou, pelo menos, frequentar a mocidade lá do Eurípides, de se dizer espírita. O meu aconteceu quase 10 anos depois, em Sacramento, na terra de Eurípides, no Colégio Allan Kardec. Ali foi o meu despertar. E você? Como foi o seu despertar? Cada um de nós tem um planejamento reencarnatório, uma programação reencarnatória. Cada um de nós nos programamos para chegar. Eu estou falando aqui com pessoas que frequentam uma casa espírita. Cada um de nós foi buscar o melhor caminho de chegar a uma casa espírita. Eu costumo falar, brincando, que ninguém tropeçou lá na casa espírita, tropeçou lá no portão, foi rolando e parou lá no salão. Algum motivo fez com que você chegasse lá. Em geral, com os próprios pés. E digo mais, se esse tempo estava demorando, a dor chega, viu? Possivelmente foi a causa primária de muitos de vocês aqui terem chegado à casa espírita. Dentro das minhas atividades profissionais, muita viagem, isso antes da pandemia, né? Eu ia muito em Brasília, não só por motivos profissionais, mas o meu tio, minha tia moram lá, meus tios moram lá. E ele é cofundador de uma casa espírita lá. Então, sempre que eu vou a Brasília, eu vou na FEB, né? Rever os amigos lá. E o pessoal da FEB me confidenciou, eu acho que já até comentei isso aqui em outra oportunidade, acho que já comentei isso aqui no SEUC, que fizeram uma pesquisa para saber como as pessoas chegaram às casas espíritas, às instituições espíritas. A pesquisa não tinha acabado, depois veio a pandemia, eu nem sei se isso futuramente vai ser publicado, mas de antemão eu já posso dizer a vocês que naquela época 80% a 85% daqueles que se diziam espírita chegaram pela dor. Chegaram pela dor. Poucos chegaram para estudar, para conhecer a doutrina espírita. Foram 80, 85 espíritos que foram despertados pela aquela agulha que nos incomoda, né? O aguilhão, que nos incomoda para despertar. Mas cada um de vocês teve o seu momento. Se quiserem refletir mais sobre isso, hoje à noite, quando a gente for dormir, né? Pense nisso. Se você nunca pensou nisso, pense nisso. Quase sempre não foi na hora que você descobriu a doutrina espírita, não. Às vezes chega depois, como foi o meu caso. Finalizando mesmo, um recadinho lá no final, no último parágrafo, que Joana nos dá. Estar desperto significa encontrar-se construindo, livre de preconceitos e de limites, aberto ao bem e à verdade, de que se torna vanguardeiro e divulgador. Joana nos convida a esse despertar do espírito, encontrar-se livre de preconceitos, de limites, de transpor barreiras, de não se deixar levar pela mídia, não se deixar levar por pessoas influentes, que ganham até dinheiro, né, na internet com isso. Chamam-se os influenciadores. E você sabe que o espírito desencarnado ele é um influenciador no campo positivo ou negativo. Então, liberte-se daqueles paradigmas antigos que te prendem a preconceitos
que faz com que a gente se torne pequenininho, né? Dentro da criação. Vamos ousar a criar, a inventar novas atividades, seja na casa espírita ou não, novos grupos de estudo. Vamos fomentar, vamos usar esse equipamento que se chama internet, que a casa espírita com certeza não vai abandonar depois que isso voltar a uma pseudonormalidade. Isso aí é uma conquista nossa, né, nesse movimento, que nós tivemos que nos reinventar para continuarmos juntos. Isso. Eu desejo aí muita paz a todos, que vocês possam refletir, não no que o Marco Júnior falou, mas no que está escrito em cada parágrafo que Joana nos trouxe. Eu trouxe aqui os mais importantes, na minha visão, mas vocês poderão questionar, poxa, o Marcos poderia ter falado isso, aquilo. Isso vai ficar por conta de vocês aí. Agradeço imensamente a oportunidade do estudo. E se eu contribuir de alguma maneira, de alguma forma, para a reflexão de vocês, eu fico feliz. Obrigado. Bem, obrigado, Marcos, pelas palavras, pela responsabilidade do estudo.